Vamos lá, pessoal, nós vamos agora para uma conversa introdutória sobre busca e análise de informações tecnológicas. Para quem não me conhece, sou Henry Suzuki, sócio-diretor da Axonal Consultoria Tecnológica e tenho trabalhado no compartilhamento de conhecimentos sobre informações tecnológicas, construção de patentes e uma série de outras coisas mais, né? Alguns dos colegas, inclusive, estão assistindo a esse vídeo como parte de um curso online sobre construção de patentes relevantes, né? Se você não tiver no curso, fica o convite para que venha conhecer o curso, né? Junto com o IEP3, tá bom? Legal. Mas vamos lá. Aqui para a nossa agenda de hoje, a gente vai ter 3 blocos principais, né? Primeiro a gente vai fazer algumas palavras gerais sobre uso estratégico de patentes, informações contidas em patentes, principalmente, a questão de fonte de informações, literatura patentária, não patentária, e um pouquinho sobre ferramentas e técnicas de busca. Pessoal, toda vez que a gente vai falar de prospecção tecnológica, busca, tudo isso, depende da gente realmente parar, sentar e fazer muitos exercícios, né? Exercícios práticos. Normalmente a gente trabalha com turmas menores. Aqui é uma ideia de fazer uma introdução ao assunto, né? E para os colegas que já usam até outras fontes de informações, eu espero que agregue algum conteúdo a mais, principalmente para quem não usa tanto patentes. E para quem não conhece, né, nem muito da busca de literatura não patentária, fica aí um convite para que, inclusive, procure, né, uma biblioteca próxima de você, numa universidade, principalmente, né, pública, estadual, federal, que normalmente você vai ter uma boa acolhida com ótimos profissionais para te ajudar, tá bom? Mas vamos lá. Então, uso estratégico de patentes e informações patentárias, né? Bom, normalmente quando eu falo desse assunto, né, eu listo, né, coloco uma lista assim, que é essa que a gente vai ver agora, né, que começa assim, né, estudos de patentabilidade e invalidade. Então eu quero patentear alguma coisa, né? O que é? Patentear uma invenção que atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Né? Ou então uma visão assim, né? Patente é uma forma de eu proteger a solução técnica de um problema técnico que seja nova e inventiva. Então essa história de nova e inventiva, né? Nova e não óbvia. E a gente então trabalha muito com levantamento daquilo que já existe, né? A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não estiverem contidos no estado da técnica. A invenção e o modelo de utilidade são considerados providos de atividade inventiva ou de ato inventivo quando não decorra de maneira evidente ou óbvia ou comum lugar do estado da técnica. E o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público, em qualquer lugar do mundo, em qualquer meio, antes da data de depósito das patentes, com algumas exceções. Tá? E aí tem exceções, período de graça, exceções que tem a ver com a tramitação de pedidos que possam estar em sigilo e assim por diante. Aqui eu não vou ficar entrando em muitos detalhes mais, tá? Mas muito importante aqui é toda vez que a gente fala de patenteabilidade, a gente vai falar de não só de busca de patentes, mas de qualquer tipo de informação que tenha sido publicada, tornada acessível ao público. Dissertação de mestrado, apresentação em congresso e assim por diante. Tá? Legal. No caso de invalidade, a mesma coisa. No caso de patenteabilidade, normalmente é assim, você inventou uma coisa e quer saber se é patenteável, né? O examinador pega um pedido de patente e ele vai decidir se é patenteável ou não. Invalidade, normalmente, né, ou validade, é quando você já tem uma patente concedida e alguém vai tentar matar aquela sua patente achando mais anterioridades, né? A diferença que tem de uma coisa com a outra é que normalmente para patenteabilidade você vai investir 1, 2 dias de trabalho, além daquilo que você já conhece daquele assunto, né? Você faz um aprofundamento, mas chega uma hora que você para, né? Invalidade depende aí do tamanho do prejuízo que eventualmente sua empresa, a empresa do seu cliente pode estar tendo, né? Porque aí pode ter alguns processos multimilionários, né? E aí ele tem que trabalhar muito para tentar matar uma patente, tá bom? Legal. Bom, segundo item, né? Estudos de liberdade de comercialização, liberdade de operação, muito importantes também, porque, né? A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, não é verdade? Então, a gente tem que tomar cuidado para não esbarrar em patente dos outros que podem nos impedir também. Aí nós somos os terceiros e eles são os titulares. Né? Então, a gente tem que conhecer todas as patentes sobre cada um dos componentes em todos os mercados que a gente quiser produzir, usar, colocar à venda, importar, né? Produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente do processo patenteado. Né? Exemplo, eu tenho um laser pointer que tem relógio e mudador de slide. Né? Eu tenho que conhecer as patentes do laser, do relógio, mudador de slide, né? Da pilha e assim por diante, na injeção de plástico e vai. Você fala, nossa, Henry, mas tem que fazer tudo isso mesmo? Não, grande parte a gente já
considera, né, olhando para o cenário tecnológico, a gente fala, não, deve estar tudo em domínio público. Talvez o que não esteja, isso daqui quando dá o tempo ele vibra. Não, esse negócio do apresentador, né, do apontador vibrar, isso daqui é meio diferente. Então aí você vai fazer provavelmente uma busca, né, mais focada. Então, liberdade de operação, a gente faz muitas buscas assim focadas. Olha para o cenário tecnológico, olha para os concorrentes, vê aquilo que aparentemente possa ter maior risco e faz uma busca dirigida ali, porque senão vira uma coisa mais sem fim ainda do que um estudo de patenteabilidade. Estudo de patenteabilidade, aquele que a gente viu antes, tem uma vantagem. Quando você acha uma anterioridade que mata, né, aquela patente, matou, né? Ou pelo menos matou a reivindicação principal. Já estudos de liberdade de operação, liberdade de comercialização, você nunca sabe se encontrou tudo, porque por mais que você procure, pode ser que tenha coisa em sigilo, pode ser que tenha coisa que você não usou a palavra-chave correta e assim por diante. Tá? Então, em ambos os casos, a gente trabalha muito, não com buscas que são exaustivas, mas quando chega um limite, você fala, olha, a gente fez um esforço razoável, não encontramos nada, a gente tem que correr esse risco. Ok? Legal. Só um comentário importante sobre liberdade de comercialização, pessoal, é que quando a gente fala de liberdade de comercialização, a gente não procura só patentes. Quer dizer, liberdade de comercialização em relação a patentes, né? A gente tem que identificar as patentes que impedem a gente. Mas quando a gente vai fazer um estudo como esse, a gente procura literatura técnica, uma série de outras coisas. Por quê? Porque às vezes você não encontra nada, mas encontra anterioridades que tornariam improvável que aquilo ainda estivesse coberto por uma patente, ou então a patente teria que ser muito restrita, tá ok? Então essa é vamos dizer, é um segredo que a gente tem aqui, né? Não é segredo, dica da cozinha, não procure só patentes e não procure só, por exemplo, patente só no Brasil. Procure em outros países também, porque melhor que você falar, não achei nada no Brasil, não achei nada no Brasil e vírgula. Lá nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, já tinha uma publicação de patente sobre isso. Bem melhor, né? Legal? Vamos lá. O que mais? Mapeamento de segmento tecnológico, conhecer, né, o terreno que a gente está pisando. Responda as perguntas básicas do texto jornalístico. O que, quem, quando, onde, por que, daí. Então, o que está sendo patenteado? Você faz um levantamento, né, base de dados, levanta lá uma lista de patentes. O pessoal que está no curso de redação de patentes, né, de construção de patentes, já viu isso lá no módulo número 1, lembra, né? A gente usou lá Google Patents, Spacenet, aquelas coisas todas, né? Você pode ter acesso a um documento, 20, 30 páginas, que tem anterioridades, tem citações, uma série de coisas. Dependendo da base de dados que você usa, você pode ver só as figuras, ou ver mais de uma figura, pode exportar os dados, e assim por diante. Né? Que mais? Quem, quando, onde? Quem são os principais depositantes de patente na nossa área? Em que países que eles depositaram? Quando foi que eles depositaram? Né? Então, isso tudo a gente pode enxergar olhando para o universo de patentes. O universo de patentes é uma coisa interessante, porque é um universo muito bem indexado e muito acessível. No caso de patentes, você pode falar o seguinte, tem uma base de dados que cobre mais de 90% dos patentes publicados no Brasil. Né? Você pega lá a base de dados do INPI, por exemplo, né? Cobre quase tudo que tem no Brasil. Cobre tudo, tudo? Não, tem até falhas na base de dados, mas está quase tudo lá. Né? Já artigo científico, literatura não patentária, é uma coisa que não tem fim, né? Tem muita fonte, não tem como a gente falar que é exaustivo. E mesmo em patentes, pessoal, quando a gente faz busca, por mais que as bases sejam exaustivas, pode ter problema de erro de numeração, erro de indexação e uma série de outras coisas, né? Mas é um universo relativamente bem controlado, com campos muito bem definidos, né? Isso ajuda muito a gente. Lembra? Classificação de patentes, uma série de coisas, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco também. Então a gente pode ver evolução temporal, cobertura geográfica, inclusive em bases de dados, que são bases de dados gratuitas. Mesmo o pessoal que não está no curso, tá, de construção de patentes conosco, está assistindo esse vídeo, depois a gente vai ter aqui alguns links, né, deve ir para o YouTube, provavelmente, esse vídeo também, e no vídeo no YouTube a gente deve colocar alguns links adicionais ali, até de outros vídeos, né, que a gente fala de uso de bases de dados gratuitas também, tá bom? Legal, mas vamos em frente aqui. A gente pode ver, né, olhando o mapeamento de segmento tecnológico, né, o que, quem, quando, onde, como a tecnologia evoluiu. Eu tenho uma patente, ela citou anterioridades. Né, eu tenho uma patente, ela foi citada por outras. A patente pode ter citado artigos podem ter citado patentes também. Então, né, citadas, eu volto no tempo, citantes, né, quando ela é citada por outro, eu vejo, né, quem do futuro a citou.
É uma coisa muito comum. A gente viu até que a gente usa esse tipo de coisa, né? Sabendo que as pessoas monitoram isso, a gente usa isso às vezes até para colocar um monte de citações nas patentes para a gente ficar mais visível, porque a gente citou muita gente, a pessoa fala, opa, quem andou me citando aí, né? Lembra? Bloco número 1. Vamos lá. A gente pode ver como empresas ou instituições citam patentes umas das outras, como o terreno tecnológico é dividido, né? Tipo touchscreen, bateria, tela inquebrável, né? Carga inteligente, carga sem fio e assim por diante, né? E pode ver quem são os grandes jogadores em cada um desses segmentos. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? A gente vai ver que grande parte das análises que a gente faz hoje em dia, se você fizer uma busca, você vai encontrar muitas patentes, publicações de patentes da China. Muitas delas até não foram concedidas, mas foram publicadas e aparecem nas bases de dados. Então, cria um ruído bastante grande. Então, um jeito da gente tirar essas patentes, até já fazendo um spoiler na nossa palestra curta aqui, a gente pode dar uma filtrada e ver aqueles pedidos de patentes que tiveram mais de uma publicação, tipo depositou na China, mas também depositou no PCT, depositou na China e depositou nos Estados Unidos. E isso a gente pode usar a nosso favor também, tá bom? Legal. Vamos lá, né? Posso ver, né, a história, né, do porquê e daí, tem muita informação tecnológica disponível. Isso, olha que eu estou olhando só para o universo de patentes aqui, né? Então, o que está sendo patenteado, quem, quando, onde patenteou, como a tecnologia evoluiu, como o terreno tecnológico é dividido e assim por diante, né? Grande problema que a gente tem é que grande parte das pessoas aqui no Brasil trabalha no escuro. E o objetivo que a gente tem desse nosso workshop é colocar esse universo visível para todo mundo também. Tá legal? Beleza. Nós vamos seguindo aqui um pouco mais adiante, né? Uma coisa bastante importante, que é aquele monte, né, de informações, né, que a gente tem patentes, são muito boas, mas é importante que a gente tenha gente inteligente para ler, analisar aquilo tudo. Pode até usar a inteligência artificial em computador, né, cada vez mais, né, data mining, essas coisas todas, né, big data, se faz, né, por meio de computadores, mas o lado humano também é muito importante, inclusive o lado relacional e de conseguir enxergar e fazer conexões, né, às vezes até de dados que não estão diretamente conectados, né. Então, e outra coisa importante, além, né, dessa nossa habilidade de enxergar esses grandes conjuntos de informações e fazer correlações, lembrar que patentes são importantes, mas devem ser usadas com uma série de outras informações, né? Patentes sozinhas, não. Então, literatura técnica científica, dados de mercado, saber quem são os experts, conhecer lei, regulamentação, registro de produtos, base de dados de lançamento, base de dados de concessão, por exemplo, na área de mineração, petróleo e assim por diante, né? Canais de distribuição, recurso financeiro, editais de pesquisa, né? Pool, redes e assim por diante, tá bom? Aí a gente tem uma ideia muito mais abrangente. A metáfora que eu faço, pessoal, de patentes, principalmente no mundo de informações, é como se fosse o campo minado no campo de batalha. Aquele lugar que tem que tomar cuidado, que pode ter uma patente ali e ali te impede de você seguir naquela direção. Não é verdade? Legal. Já o mundo visível, né, o mundo dos negócios, dos annual reports, dos relatórios, das notícias de negócio, por exemplo, é um mundo mais visível e mais próximo, normalmente, dos nossos interlocutores. Então, um erro muito comum, tá, pessoal? Que quem trabalha com patentes, quem trabalha com bibliometria, temos muitos colegas, né, bibliotecários aqui, cientistas da informação, que estão assistindo esse workshop também, é que muitas vezes o profissional que trabalha com isso, ele olha muito para a ferramenta e olha pouco para o seu cliente usuário. E aí ele apresenta um monte de dados, aí o cliente pergunta sobre uma série de jogadores que não estão nas patentes, não estão nos artigos, que são os mais importantes, e se você que é profissional não sabe nem responder algo como, sim, eu pesquisei sobre eles estão aqui, inclusive na sua lista aí de 12 top empresas, faltou você colocar mais pelo menos 3, viu? Porque estão aqui empresas nascentes, inclusive tem muita tecnologia já desenvolvida aqui. Né? Olha só, você complementa aquilo que ele te deu, mas nunca seja pego de calças curtas ali e falar, essas que você está me mostrando eu não vi. Então, são as mais importantes, né? Pelo menos na visão dele, do seu chefe, do gerente, do seu cliente, assim por diante. Então é legal, né? Antes de falar, mas esse pessoal não entende nada de patente, não faz busca, não entende nada de bibliometria, a gente fala, então é bom a gente também conhecer um pouco mais de negócio, do mundo real que eles trabalham. Legal? Dicas da cozinha, hein? Beleza. Vamos lá. Patenteamento estratégico, né? E um comentário geral que a gente
não deposita patente só onde a gente é forte, a gente deposita onde os outros são fortes também, às vezes a gente deposita até como, né, para incomodar o cachorro grande ali, né, para a gente chamar atenção para a gente, né, então a gente joga um jogo mais abrangente. E aliás, quando a gente está falando no nosso curso de construção de patentes, a gente estava falando justamente agora do quê? Estava falando justamente de concorrentes e, né, anterioridades. Então é muito importante a gente ter ideia, inclusive de saber quem são os concorrentes. E não só o concorrente mais direto, mas o concorrente que trabalha com aquele tipo de problema técnico. Ou então, melhor ainda, olha só, se tem um problema técnico, você vê para uma coisa, você descobre que ele tem uma aplicação gigante num outro universo. Você viu que bacana? Então, como que a gente pode fazer isso? Olhando, por exemplo, né, para cenários tecnológicos, patentes, artigos, notícias, assim por diante. Legal? Beleza. E a gente também pode monitorar concorrentes, identificar, caracterizar parceiros, quem são os principais inventores, com quem que eles trabalham, co-inventoria, coautoria, né? Por exemplo, a gente pode ver cotitularidade também, a gente pode ver redes, a gente pode ver redes de citações, quem cita eles, quem eles citam, a gente pode ver quando e onde eles depositaram patentes, né, em que segmentos tecnológicos também. Isso tudo é informação pública. Então, a gente ter uma ideia, né, dos jogadores, e não fica só na dimensão patentes, a pessoa, patentes, artigos, notícias, projetos de pesquisa, editais que saem, base de fornecedores, base de lançamento, aí a gente começa, regulatório, né, certificação, aí você começa a enxergar o universo, né? Você começa a se sentir o Tom Cruise no Minority Report, puxando as informações assim para cá, para lá, né? Legal, né, pessoal? Deixa eu colocar meu cabelinho de lado aqui também. Beleza. Bom, fechando aqui o nosso bloco, né, de uso de informações tecnológicas, informações e patentes e invenção estratégica, né? Que é aquela história, né? Antes de sair gastando dinheiro e tempo, antes de sair inventando, conheça o que já existe, as barreiras de entrada, o mercado, conheça as dores do mercado, os problemas de verdade, os problemas que valem a pena serem resolvidos, para aí você, conhecendo o que já existe, inventar aquilo que não existe, né? Então, gafanhoto, né? Antes de sair inventando, conheça o que já existe, né? Não vai ficar dando murro em ponta de faca. Conheça os problemas. Um jeito bom de conhecer problemas é ver quais são os problemas que os nossos concorrentes estão endereçando nas patentes deles, por exemplo, ou nos artigos que eles estão endereçando também. Eu estou na universidade, eu quero ter uma ideia de onde se aplica a tecnologia que eu estou. Procurem patentes, citações sobre a sua tecnologia, sobre os principais autores da sua área. Normalmente, quando você tem esses grandes, né, cientistas, grandes grupos de pesquisa, super especializados, eles já trabalham em parceria com a empresa. Com quem que eles trabalham, pessoal? Quais são os tipos de projeto? Quem são os concorrentes com quem eles não trabalham e talvez estejam precisando de alguém como você para trabalhar. Não perca, se você não tem acesso a fontes de informações com o gênero, procure a biblioteca pública mais próxima de sua casa, principalmente numa ICT, numa universidade pública, estadual, federal, procure os bibliotecários. De referência, os bibliotecários que vão poder te ajudar, por exemplo, na parte de conhecer o acervo online que a gente tem. Ok? Legal. Aí, se você é bibliotecário e fala, eu sou bibliotecário, eu não estou muito por dentro. Não perca os próximos episódios. Nós veremos aqui, inclusive, fontes de informações. Legal.